Eu, particularmente, nunca acreditei em sucesso. Porque eu achava assim, porra, sucesso não tem linha de chegada, né? Mas como é que eu sei que eu atingi o sucesso? E se eu atingir o sucesso, o que vem depois? Então eu sempre acreditei em bem-sucedido. Então, porque eu posso ser sempre mais bem-sucedido ao longo da vida. Quando eu chegar no sucesso, não tem. Então eu sempre quis tirar essa palavra de mim, porque eu achava ela um pouco estranha para mim. Pô, o Celso tem sucesso. Não, o Celso não tem sucesso. O Celso tem muitos defeitos, tem muitos problemas, tem muitas dificuldades. Então, mas ser bem-sucedido eu considero que sim. Fala, dentista! Você está aqui dentro de um programa que eu chamo de Geração 40 anos. Rapidamente, Geração 40 anos são aqueles profissionais que viveram 4 décadas ou mais de odontologia e viveram felizes com a profissão. Viveram da profissão, viveram na profissão e viveram para a profissão. Ser dentista com 40 anos de profissão. O que eu posso aprender com esse profissional? O que eu posso aprender com essas pessoas? E nesse bate-papo com dentistas com mais de 40 anos de profissão, eu gosto dos insights para as próximas 4 décadas. Imagina que você, que está agora com 6 meses de profissão, vai trabalhar mais de 40, com certeza, com muita sabedoria e muita saúde. É o que eu desejo para você. Agora, o que você pode aprender? Quem pode te ensinar a viver 40 anos de odontologia? Quem já viveu. Nesse episódio, Celso Hort, de Montenegro, dentista, clínico, 49 anos de odontologia, professor, autor de livro, pai de dentista, que conviveu a odontologia na sua essência e que tem como preceito, que tem como carreira, que tem como projeto também a consultoria para outras carreiras e outras clínicas. Nós gravamos aqui no PVCast um podcast sobre gestão clínica com ele, na sua especialidade. Só que aproveitando a presença do Celso, com mais de 40 anos de profissão, é para nós aqui, Celso, um prazer enorme, cara. Para mim, estar aqui do seu lado e olhar para a odontologia de 2040 e 2050 e falar, cara, em 2044 eu terei mais de 40 anos de profissão. Então eu fico pensando como foi essa trajetória e o que eu posso aprender com você. Celso, na essência, cara, o que te motivou a estar como dentista, a viver odontologia nesses últimos 40 anos? Teve algum momento da carreira que você falou, cara, será que é a melhor profissão? Será que eu tomei a melhor decisão? O que te manteve firme nesses 49 anos de profissão? Eu me sinto muito bem, muito feliz aqui em Uberlândia, com o PV, com a família do PV, pessoas que me receberam muito bem, os colegas, o pessoal da equipe. Legal. Então, estou muito contente. E poder falar da odontologia, eu também tive medo, sim, quando eu tive que tomar uma decisão entre largar a carreira de treinador de voleibol, preparador físico, e ir para a odontologia onde eu não tinha clientes. Mas eu achava sempre que a odontologia me daria uma posição melhor em termos de objetivos, coisas que eu sonhava. E eu não tinha o sonho da odontologia como algo na minha vida. Eu não tive nunca uma pessoa da minha família que fez odontologia, ninguém. Então, mas eu olhava, tinha um amigo, né, que eu via ele dentista, eu, puxa vida, né? Eu acho que essa profissão talvez seja uma profissão boa, mas como eu não tinha passado no primeiro vestibular, eu fui fazer educação física. Então foi uma decisão difícil, eu largar o voleibol profissional e vir para odonto. Mas eu hoje digo o seguinte, a odontologia me deu tudo. Eu sou grato à odontologia por tudo que eu conquistei na minha vida. Não tenho a mínima dúvida que eu não teria isso se eu tivesse continuado minha carreira dentro da educação física. E foi uma decisão, como a gente já falou, por sorte, né? Teve sorte, porque hoje o mercado do voleibol ele diminuiu muito, ele encolheu muito. Antes tinha time. Bom, no Rio Grande do Sul hoje nós não temos nenhum time profissional. E na época nós tínhamos 2, 3 profissionais, no mínimo, no masculino, mais outros no feminino. Então essa mudança, e na odontologia não, ela só cresceu, só evoluiu. Então, se eu buscar a odontologia lá de trás para a odontologia de hoje, as mudanças foram enormes, mas foram boas. Quando a gente fala de 49 anos, eu te confesso, eu não vi passar. Eu não vi passar. Eu acho que sim, teve muitos desafios, teve muitos estresses, mas normal de qualquer profissão, todas as profissões têm. Claro. E eu também só acredito que o estresse ele é necessário. Eu não gosto de mormaço.
Não gosto de desafio, eu gosto de desafio, não gosto de ficar na média, né? Eu tenho que fazer coisas que me desafiam. Para fazer uma palestra internacional em espanhol, pô, a primeira vez eu nem sei o que eu falei, de tão nervoso que eu estava. Então eu não parei de estudar, eu continuo estudando espanhol, não consigo fazer uma palestra em inglês, eu entendo inglês, mas não consigo fazer uma palestra em inglês, meus filhos dois conseguem, né? Então isso para mim sempre foi um objetivo que tacitamente eu passei para eles. Tacitamente eu passei para eles. E eles foram fazendo. Eu nunca imaginei que eles fossem ser dentistas. Tanto um como o outro estavam encaminhados para outras áreas. Certo. E de repente, no último minuto, quando eu vi, eles foram para a odontologia. Então eu sou grato. Eu vivi a odontologia restauradora do tempo do Adaptic, que eu estou falando aqui para muita gente não vai nem saber o que era fazer uma restauração anterior com pasta a pasta com uma cor só. E a gente achava bonito. Como ficou boa. Não tinha cor nenhuma, né? Eu sou do tempo, como tu falou antes no outro podcast, sobre a cauda de passarinho. Sobre a extensão Exato, exatamente. A gente tinha que fazer retenção mecânica e não por adesão. Então eu sou desse tempo. Eu sou do tempo que a gente trabalhava com amálgama com um grau e um pistilo em cima da bancada, onde escorria o mercúrio e ninguém tinha avisado para nós que o mercúrio era problema. O mercúrio corria, a gente pegava com a mão a bolinha de mercúrio, aspirava mercúrio e etc e tal. E teve um congresso nos Estados Unidos, dos primeiros que eu fui, e tinha lá um lugar que fazia um check-up no dentista. Gratuito. Eu fui lá fazer. E aí tinha o teste do mercúrio, achei bacana, fiz aquele negócio também. Aí, no outro dia, fui lá para ver o resultado. Tinha dado 21, o normal era 9, taxa de mercúrio. Eu pensei, deu alguma coisa errada esse negócio aí, né? Onde é que eu tenho taxa de mercúrio? Nem lembrava, né, do ambiente que eu trabalhava, do sindicato rural que eu trabalhava, aquele negócio. Imagina, o mercúrio caía na forração, o piso era forração. E na forração caiu o piso, então eu ficava aspirando o vapor de mercúrio lá dentro. Bom, aí aconteceu que eu digo, não, vou fazer esse negócio, esse teste, vou fazer em jejum, pô, isso aí não deu certo. Aí eu fui fazer o teste no outro dia, aí deu 29. Aí o cara lá me chamou. E aí eu não entendia muito bem inglês, eu tive que chamar alguém para traduzir, e o cara pensou, se eu comia muito peixe, que peixe, minha dieta não tinha peixe porra nenhuma. Aí eu, não tinha peixe, nada. Aí eu me lembrei, porra, é o jeito que eu lido com a amálgama, que nunca ninguém me ensinou, aquele negócio lá na Rolanda, começar a fazer resina. 1987 eu parei de fazer amálgama. Parei na dor, né? E também sem muito conhecimento, porque as resinas eram extremamente limitadas. Era esse tipo pasta a pasta, não existia fotopolimerização, gente. Ou seja, existia a cura química. Para quem está escutando aí e não conhece, resina pasta a pasta é que você tinha que misturar uma base e um catalisador e ela tomava presa. Presa puramente química, não tinha polimerização por luz, nada disso. Numa classe 3, numa classe 4, ficava segurando a matriz até endurecer, chegava a dar a câimbra do dedo, até endurecer aquele negócio. Não era uma coisa rápida como hoje. Fotopolimerização, nem pensar. Tanto que quando entrou a fotopolimerização, que era um sonho. Então a evolução da odontologia também trouxe muita coisa boa. Meu Deus do céu. Eu sempre falo até para os meus pacientes, quando a gente pega uma cerâmica, prepara um dente para fazer uma coroa, alguma coisa, e 2 horas e meia, 3 horas depois está entregando lá no nosso laboratório, eu penso assim, que se alguém me dissesse isso alguns anos atrás, isso é louco. O cara é louco. Como é que vai acontecer o negócio? Com cerâmica não dá para fazer, porque eu tive laboratório desde 85. Eu sei como tempo que levava isso. Não tem como, era louco. Mas aí tantas coisas com odontologia, por exemplo, vamos no congresso lá, a gente tinha que ligar para casa. Para ligar para casa, a gente ligava a cobrar via Embratel. Falava rapidinho em 1 minuto, que era tão caro aquele negócio. E aí também, se alguém me dissesse assim, não, um dia dá para falar por vídeo quantas horas quiser, com qualquer lugar do mundo, gratuitamente. Louco, louco. Então vivenciei essa fase toda de evolução e eu fico muito feliz, porque eu vejo que hoje está muito melhor do que antes. Muito, não tem. Em todos os setores evoluiu. A odontologia evoluiu muito, a medicina evoluiu muito. Então, a odontologia me deu tudo, tá? PV, tudo que eu não tinha nada. Não tinha nada. Eu nunca tive uma casa própria. Eu morava sempre... Chegou um tempo de morar de favor. Eu e minha mãe morando de favor. E a odontologia me deu tudo. Então, quando eu tive a oportunidade de ter a primeira casa financiada pelo BNH em 30 anos,
Porra, aquilo ali foi o máximo. E aí construí uma casa mista entre material e de madeira para minha mãe, que nunca teve casa. Ah, ela era o sonho dela. Então eu vivi muitas coisas boas graças à odontologia. Então, mas eu sempre tive na cabeça, e eu acho que isso que eu sempre falo para o jovem. O dinheiro é consequência e não pode ser objetivo. Ele vai vir, mas tenha paciência. E quem pensa sempre no grande, nas grandes somas, ele vai ter dificuldade em viver dentro da odontologia. A odontologia dificilmente ela vai te enriquecer, mas ela vai te dar dignidade para viver bem com dignidade. É isso. Dinheiro é consequência. Consequência. Isso, Ah. Celso, enquanto você falava, eu vi diversos momentos, inclusive, que você traz essa experiência para o seu treinamento, você traz essa experiência de vida na liderança. Você é um líder de equipe. E, cara, nesse episódio, eu fico preocupado, eu sempre vou trazer esse ponto, com a perda de referência. A perda de referência no sentido de em quem eu devo me inspirar e quem eu devo seguir. Quais são... Se eu não tenho um pai ou uma mãe dentista, se eu não tenho um parente que é dentista, por onde eu vou me referenciar? Quem vai me direcionar? E aí, Celso, eu queria que você me contasse um pouco, nesses 49 anos, quem são as suas inspirações? Talvez você não vai lembrar de todos, é até injusto fazer isso, que de repente, quando a gente começa a falar nome, você fala, poxa, não lembrei do fulano. É. Então a gente já coloca aqui um pedido de desculpa caso você não lembre, mas odontologia, pessoas que te influenciaram, que te falaram que essas pessoas foram importantes na minha carreira, que podem ser da odontologia ou fora da odontologia, mas foram importantes para o seu direcionamento. Bom, na odontologia eu tenho um nome. E eu tenho certeza que os meus colegas da época poderão dizer esse nome sempre. Ele não é um nome nacional, mas é um nome da URGS, chamado professor Nicolau Milano. É um professor de endodontia e clínica geral. Eu acredito, e não só a mim, como a muitos colegas meus, ele foi o direcionador da ética, da qualidade, da disciplina dentro da odontologia. E ele não tinha meias palavras, ele vinha direto, vinha na porrada, né? Mas foi a gente saiu de lá, eu acredito assim, eu principalmente saí de lá dentista por causa desse cara. Ele não existe mais, né? Claro, é evidente, à época, mas ele foi a minha influência que me regrou a minha vida. Eu vi que não tinha que fazer atalhos, cometer gambiarras, isso não era o feitio do que eu tinha aprendido. Então eu trouxe isso, é uma referência muito grande. Já na referência de vida fora da odontologia, meu irmão, também já falecido, que era um desbravador, também era professor de educação física, também foi treinador de voleibol, chegamos a trabalhar juntos só no último ano. Mas ele também fazia isso e ele tinha uma conduta de vida que até hoje é lembrada por todos aqueles atletas que ele criou, não como atletas lá na nossa cidade, mas como pessoas. E eles sempre falam isso, nós somos as pessoas que somos por causa do Silon, que é o meu irmão, né? Então aquilo ali marcou muito. E eu tive essas referências. E a referência da luta, também em alguns lugares que eu trabalhei, como antes de entrar na faculdade, eu tive pessoas que assim foram muito éticas, pessoas que foram pessoas honestas. E eu acho que eu carrego isso baseado em muitas pessoas que me conduziram na vida. Eu tive outras situações na minha vida que eu poderia ter ido para o lado errado. E graças a essas pessoas eu consegui manter. A odontologia está atrelada, eu acho, muito ao caráter. Muito ao caráter. Perfeito, Celso. E hoje, quando você coloca as referências, você trouxe ética, caráter. Não que nós vivemos uma era sem ética e sem caráter. Eu acredito que nós temos ótimos profissionais, com certeza temos. Nós temos a melhor odontologia clínica do mundo. Nós temos também o pior da odontologia de um mercado super saturado. Também. Obviamente. Eu acredito muito, eu sou extremamente positivo com relação. Eu não gosto daquela frase, os dentistas de hoje, não, os alunos de hoje, os recém-formados. Mas eu me preocupo com esse excesso, essa abundância de exposição, no sentido de abundância de informação e desinformação, essa exposição tamanha ao excesso de conteúdo, o excesso de compartilhamento, que você acaba confundindo o que é certo e o que é errado, essa distorção da realidade, do que é certo e errado. O excesso sempre é ruim,
independente do que... Então, o excesso de informação, o excesso de tempo conectado, o excesso de desconexão, o excesso de desinformação. E nessa distorção, Celso, eu fico preocupado também com a perda de referência. Eu estou sempre focado nesse ponto, porque, para mim, eu tenho 22 anos de profissão, eu preciso muito, eu me espelho. Eu tento modelar, eu tento me inspirar, eu tento seguir carreiras que venceram. E se eu pudesse voltar aos 49 anos... Celso, você entrou no mercado em 76, janeiro de 76. 76 você entra no mercado. Você já colocou, não foi fácil. Né? Você trabalhou num local que não era o local dos seus sonhos. Quanto tempo você levou para chegar e falar assim, cara, consegui, conquistei essa odontologia que eu sinto prazer em trabalhar e fazer? Quanto tempo você precisou para chegar nisso? E uma habilidade ou uma característica que você fala foi essencial para mim. Eu sou assim, eu tenho isso comigo, isso foi essencial para ter conquistado esse momento na minha carreira. O meu não serviria de exemplo para o jovem, né? Porque ele foi mais lento do que qualquer outra coisa. Eu demorei mais por começar muito do zero. Levou 17 anos. 17 anos, eu tinha 41 anos quando eu tive a clínica, né? A primeira, né? Com 90 metros quadrados. Até ali eu comecei a mudar a minha vida dentro da odontologia e dentro da minha profissão. Eu levei muito tempo, talvez por isso, né? Por não ter as ferramentas. Né? É como até hoje, né? Muitas vezes os jovens saem da faculdade também sem ter uma base do empreendedorismo, né? Uma coisa que tu bate bastante, eu acho isso é muito importante, mas pode diminuir o tempo, desde que ele não seja imediatista. A forma como hoje nós temos muita literatura, nós temos muitos cursos, nós temos muitos professores que hoje ensinam o jovem. Então hoje pode ser mais rápido. A minha demorou muito para ter. Eu disse assim, puxa, agora eu vou começar a me encaminhar. E fui. O encaminhamento, então, ele foi tardio. Mas o tardio não fez diferença na minha vida, não mudou minha vida, ela está boa igual, né? Então eu só consegui me estabilizar, né? Financeiramente, aí um pouquinho mais do que os 17, ali pelos 20. Né? Então, quando tu fala da geração de dentistas hoje, tu tem 22 anos, essa geração de vocês, de 20 anos, 22, 18, tu vai concordar comigo que tem excelentes professores. Temos. Tem grandes líderes nessa faixa etária aí de vocês. Grandes líderes. Eu acho que essas são as referências para os jovens. O jovem não pode pegar aquele cara que também recém-formou e já está ensinando. Ele tem que pegar referências de vocês, né? Tem tanta gente boa aí, eu não vou citar nome para não esquecer, mas tem muita gente boa que ensina a ser um bom profissional. Tá? E a característica que mais eu me defino, que eu mais me identifico, Celso, identifica qual, se tivesse dizer uma palavra, eu diria disciplina. Perfeito. Eu sou disciplinado pra caramba, eu sou disciplinado mesmo. Se eu entro num negócio, eu vou até o fim, eu não desisto. Eu vou até o fim, qualquer coisa que eu entrar. E eu aprendi, eu acho que muito do esporte com isso, né? Muito do esporte. Sim. Eu sou um cara neurótico por pontualidade, eu sou um cara neurótico por fazer as coisas com processos, fazer as coisas certas. Eu sou disciplinado a ponto de pegar minha equipe e liderar ela dentro do que ela pode render. Eu consigo tirar o máximo dela. Pelo menos na minha visão. Não posso estar totalmente certo, mas eu tento tirar o máximo pela disciplina, porque eu consigo colocar nelas a disciplina. Desde o início. Tá? Para trabalhar lá comigo, a primeira coisa é ser disciplinado, senão não vai trabalhar. Ela vai se perder ao longo do tempo. Como eu já perdi muitos profissionais bons, mas que não tinham disciplina. Eu acho que a disciplina ela te dá muita chance de progredir em qualquer setor da vida, não é só na odontologia, qualquer setor da vida. O cara tem que ser disciplinado. Se não é disciplinado, se ele procrastina, se ele não é uma pessoa que é focada, eu não vejo muita chance. Quer dizer, pode acontecer, né? Aí vem a sorte de novo. Mas, vem a sorte. Mas a minha palavra eu pessoalmente é disciplina. Eu sou chato. Eu já sou conhecido por ser chato. Por isso, né? Pela disciplina. Se eu marcar contigo que eu vou te pegar às 9, eu não consigo chegar lá depois de 15 para as 9. Eu fico esperando. Eu gosto de esperar, adoro. Fico esperando. Mas eu não consigo chegar no horário.
Eu não tenho. Se eu vou para o aeroporto, eu tenho que estar 1 hora antes lá. Pode saber que eu vou estar lá no mínimo 1 hora e meia, normalmente 2. Eu não me importo estar no aeroporto. Eu não quero é perder voo. Exato. Entendeu? Celso, eu te conhecendo a sua rotina aqui, 3 dias conosco, e exatamente. Você tem uma disciplina, e dá para perceber isso, porque você transparece isso nas suas ações. Por exemplo, a rotina do sono e o ciclo da manhã. Eu queria que você contasse um pouco disso, porque Sim. eu vi o cuidado que você tem de falar, cara, hoje finalizamos a aula, vou pro hotel, tá no meu momento, mas no outro dia, cedo, você já levanta e faz o seu ciclo. Me conta um pouco sobre isso, o quanto isso foi importante, o quanto você enxerga, porque eu vejo que isso é importante para mim como profissional. É algo que eu estou me condicionando. Nos últimos anos, eu me condicionei a isso. E isso me inspira. Porque eu acredito que disciplina é algo treinável. Você não precisa Sim. nascer disciplinado. Não. Disciplina é uma habilidade que você treina. Você tem que treinar, praticar, acreditar, executar. Às vezes dói, às vezes incomoda, ela te tira da zona de conforto, mas ela te eleva. Eu gosto disso, anotei aqui. Celso, me fala um pouco sobre como você enxerga isso, a disciplina na rotina para o profissional. O ciclo circadiano ele influencia muitas das atividades. Os notívagos eles têm dificuldade de manhã, né? Então eles vão começar o rendimento maior à tarde, depois do meio-dia, às vezes no meio da tarde, dependendo de pessoas que acordam mais tarde. Eu sempre pensei assim, eu quando jovem, claro, eu também fui jovem de balada, eu também fui jovem de chegar de manhã em casa, claro. Mas depois que a gente adquire uma certa estabilidade profissional, eu pensei assim, eu tenho que estar inteiro no outro dia. Eu tenho que estar inteiro. E para estar inteiro, quando o friozinho da barriga que dá, ainda dá hoje, se eu vou preparar 6 laminados, se eu vou começar uma reabilitação para profissionalizar, fazendo coisas mais complexas, ainda dá um frio na barriga. E para dar esse frio na barriga, eu tenho que estar inteiro, porque se ele der e eu não estiver inteiro, se eu estiver de ressaca, se eu estiver dormindo mal, se estiver com dor de cabeça, a coisa não vai acontecer como deveria. Então, eu comecei ao longo dos anos a me habituar a dormir cedo. A dormir cedo. E dormir cedo e acordar cedo. Então, eu acordo às 5 da manhã, sem despertador aonde eu estiver. A não ser que o fuso complique. E às vezes até no fuso me enrola. Né? Na Austrália agora está falando 13 horas de fuso, foi um inferno. Mas então, essa disciplina, eu não, se eu tivesse que optar por um período onde eu rendo muito mais, é de manhã. Né? Eu rendo muito de manhã. De manhã eu tô muito ligado, eu acordo pilhado. A minha esposa diz que eu acordo pilhado. É verdade, parece que eu tomei uma droga de manhã que eu acordo a 1.000 por hora. Não tô aí, ó, não tem como dizer assim, o cara acordou com sono, agora vai se acordar. Nada, eu acordo a 1.000. Eu acordo pronto para. Se eu fosse maratonista, eu ia correr ali. Meu livro eu escrevi de madrugada. Aí eu acordava um pouco antes, até 4h30 por ali, eu acordava para começar a escrever, escrevia. Quando eu tenho que fazer uma coluna lá para Portugal, por exemplo, que eu escrevo no Journal Dentistry, eu escrevo sempre essa coluna de manhã cedo. Sempre, porque aí abre a minha cabeça. Mas não que eu não trabalhe à tarde, eu gosto de pegar casa. Eu gosto de pegar casos longos, mas aí, já no final do dia, depois das 18h30, aí eu já começo, a pilha começa, o facho começa a baixar. Então, durante a semana, lá na minha cidade, se alguém me convida para jantar, eu não saio nunca para jantar durante a semana da noite. Às vezes eu passo por antipático. Mas eu quero me preservar, porque ainda a minha vida é odontologia. E eu preciso estar inteira. A minha vida é aquilo lá, eu tenho que estar bem. E aí, tacitamente, tá? Porque o meu filho, o Cássio era da noite, né? O cara da noite. E ele pegou a especialidade da cirurgia. Aí eu cheguei para ele um dia, a única vez que eu falei com ele. Eu digo porque falar para jovem, às vezes o efeito é o contrário, né? Cássio, tu escolheu a pior especialidade do mundo. Diz por quê, pai? Escolheu cirurgia. E cirurgia numa cidade pequena. Tu vai estar exposto o tempo todo. Ou tu acha que se tu ficar no bar à noite, o cara vai operar tranquilo, o comentário espalha, o Cássio está lá na noite, vai aparecer na rede social, né? E no outro dia tu opera. Aí eu só vou te colocar uma coisa. Vamos pegar um neurocirurgião que aparece toda noite num vernissage, num coquetel, com um copinho de bebida na mão. Tu já sabe que o cara dorme tarde e tem hora marcada para operar o cérebro da tua mãe amanhã às 7 da manhã. Tu tá confiando nesse cara? Não que ele não seja bom, mas o que ele mostra pode não ser bom. Tá? Perfeito. Então, única vez que eu falei com ele. E no início ele falou, reagiu,
E passou um tempo continuando a fazer as coisas do jeito que ele fazia. Passou um tempo. E eu fui analisar depois, eu fico quieto, eu não gosto nem de falar isso para ele, agora ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Um abraço para você. Ele dorme cedo, ele diz para os amigos dele, ele está 9 horas na cama, porque ele tem que operar no dia. E isso veio, ele trouxe para São Paulo, onde ele mora, e ele botou na cabeça também que ele tem que estar inteiro. E eu vejo às vezes ele falar para outras pessoas porque ele dorme cedo, usando as minhas palavras, mas como se eu não tivesse dito, porque se eu disser para ele, talvez ele não vai nem, mas ele diz as minhas palavras para os outros. E eu fico pensando, deu certo. Exato. Deu certo. Então, eu acho sim que a gente tem que se cuidar. Trabalho também é concentração, né? Não é só disciplina, é concentração. Né? E para se concentrar, tu tem que estar pelo menos descansado. Então, eu gosto de dormir cedo, viu aí, né? Às vezes eu fico até chateado de rejeitar os jantares, mas eu conheço também meus limites, né? Claro. Não adianta eu querer ser agradável se eu vou estar no outro dia derrotado. Eu preciso estar bem, preciso estar bem. Então, hoje, para mim, com 49 anos de profissão, eu dar um curso deu quase 18 horas falando nesses 2 dias, eu tenho que estar com a memória acesa. E o sono está literalmente atrelado à memória, né? Não tem jeito. Então, e não é que o meu sono seja um sono contínuo, não. Eu também. O meu sono não é tão contínuo assim, não. Eu acordo, vou no banheiro, volto. O meu sono não é tão tranquilo. Por isso que eu tenho que me preservar, porque o meu sono não é tranquilo. E se eu for dormir tarde, eu corro o risco de não dormir mais. Sim. Já me aconteceu, em véspera de curso. Puxa, foi um nervoso desgraçado. Né? Me acordar, tipo assim, meia-noite e meia, e não conseguia me pegar no sono, e eu tinha que estar 7 horas no lugar. Então eu me cuido muito nisso, eu tenho que estar bem. Então, eu acho que todo mundo que trabalha na área de saúde, principalmente, né? Mas qualquer área, eu acho que a gente tinha que ter dias para as coisas, né? Eu acho que a gente tem que se preservar. Um atleta, como é que é o atleta, a vida do atleta? Exatamente. Ele sai na noite? Não. Se ele sair na noite, ele vai ser derrotado imediatamente. Então o atleta também se preserva. Qualquer atleta, em qualquer área, ele também tem que se preservar. Então eu acho que às vezes falta um pouquinho de discernimento, um pouco de maturidade para as pessoas aceitarem isso como um limite. Né? Meu modo de pensar. Perfeito, mas o recado está dando e faz todo sentido, todo sentido. Sono é um desafio para todos nós. Qualidade de sono, principalmente no que nós vivemos hoje. Exato. Excessos de tela, Exato. Né? Transtornos como transtorno de ansiedade que interfere bastante na qualidade de sono. O excesso de comparação também. Estou literalmente posicionado, Celso, hoje num ponto que muitas leituras em cima desse tema e como a nossa qualidade de sono ela é modulada também pelo nosso estilo de vida ao longo do dia. Né? Pouca hidratação, não ter uma rotina de treino, não ter uma rotina de cuidado, mas também com relação à alimentação. Nós estamos extremamente preocupados com cigarros eletrônicos. Exatamente. Né? A gente vem falando Puxa isso, vida. a gente vem colocando isso já várias vezes e nós, como profissionais da área da saúde, precisamos alinhar. Celso, significado de sucesso profissional para você? Depois de 49 anos de odontologia, cara, o que é sucesso profissional para você? Olha que paradoxo que eu vou falar. Eu, particularmente, nunca acreditei em sucesso. Porque eu achava assim, porra, sucesso não tem linha de chegada, né? Mas como é que eu sei que eu atingi o sucesso? E se eu atingir o sucesso, o que vem depois? Então eu sempre acreditei em bem-sucedido. Então, Legal. porque eu posso ser sempre mais bem-sucedido ao longo da vida. Quando eu chegar no sucesso, não tem. Então, eu sempre quis tirar essa palavra de mim, porque eu achava ela um pouco estranha para mim. Pô, o Celso tem sucesso. Não, o Celso não tem sucesso. O Celso tem muitos defeitos, tem muitos problemas, tem muitas dificuldades. Então, mas ser bem-sucedido, eu considero que sim. A gente conseguiu ser bem-sucedido. E o bem-sucedido foi isso, é muita dedicação. Né? Disciplina, eu já falei, mas muita dedicação, estudar sempre, gostar de estudar, gostar de saber de tudo. Eu acho que eu tive a oportunidade de perceber que dentro do meu treinamento, eu vou muito dentro da área clínica, porque inclusive está escrito gestão clínica do atendimento e administrativo. Né? Então, eu vou muito dentro da área clínica, mas para mim ir dentro da área clínica, eu tenho profissionais de diversas especialidades. Eu tenho que saber muito daquelas especialidades para poder entrar, porque se alguém me pergunta alguma coisa da dinâmica, eu tenho que saber. Quando eu vou mostrar uma apresentação do plano de tratamento, estão envolvido várias especialidades. E se eu não entender delas,
Não vai rolar. Então, eu vou dentro da área clínica, eu tenho que estudar, eu tenho que... Quando eu estou num congresso, eu assisto tudo que é tipo de especialidade, eu vou lá e fico sentado. O Celso vai lá na endodontia, eu fico lá na endodontia porque eu tenho que discutir com os endodontistas depois. Eu vou lá na ortodontia, eu tenho que discutir com o orto. E como é que vai a gestão? Como é que eu vou liderar uma equipe de interdisciplinar, que eu falo, né? Interdisciplinar, se eu não conheço as especialidades? Eu vou ficar refém do especialista. Ele vai me dizer que é assim, eu vou ter que concordar. A comunicação vai ser limitada. Exatamente. E eu tento criar as pessoas lá na clínica desse jeito. Então, que essas pessoas entendam de tudo para poderem também discutir com os outros profissionais. Porque a responsabilidade final, aonde fica? Na marca. No nome da clínica. Não importa qual o nome, mas vai ficar na marca. A responsabilidade. E se os profissionais lá dentro, que são os líderes, não entenderem de todas as especialidades, vai ficar um gap. Vai ficar um gap, vai ficar refém. E se o cara disser que isso aqui é assim, vai ter que concordar. Sim. Agora, tu tem que ter pelo menos a condição de argumentar. E para isso tem que estudar muito. Por isso que eu acredito que o estudo não tem idade, ele não tem tempo, ele é atemporal. Perfeito isso, cara. O estudo é atemporal. Uma vez eu disse para um grupo de alunos, numa jornada acadêmica, eu disse assim: se eu te desse R$200 mil para você gastar com odontologia, qualquer coisa vinculada à odontologia, não pode ser uma viagem para Maldivas, não pode comprar um carro, não pode comprar um apartamento, mas você pode investir com algo vinculado à odontologia. Você investiria em quê? Eu esperei as respostas. Montar minha sala, comprar um consultório, scanner. Alguns responderam assim: eu vou fazer um investimento, eu faço uma pós-graduação, uma especialização. Olha, para quem está escutando agora, nós estamos aqui no Geração 40 anos. Eu digo para vocês que o que eu já escutei do Celso nesses dias, e o que eu já aprendi com todos os dentistas que eu converso, tem 40 anos de profissão, essa frase, o estudo é atemporal, ela é impactante para você, e principalmente para você que está começando a sua profissão. Para você que está iniciando a sua carreira. Você que inicia a sua carreira agora, entenda que a sobrevivência na profissão ela vai depender bastante da capacidade que você vai ter de investir no seu conhecimento, investir em competências que talvez você não tenha agora. O Celso trouxe uma dificuldade na língua inglesa também, da mesma forma. Então, estudar odontologia não é simplesmente estudar, até me corrija aqui, Celso, não é simplesmente estudar somente procedimentos odontológicos. Você é líder de opinião em gestão. Está aqui, gestão clínica e gestão no atendimento da odontologia. Isso significa o quê? Treinar a comunicação, ser mais disciplinado, usando aqui as palavras do Celso, uma habilidade treinável, ter disciplina, que é algo que eu venho buscando cada vez mais, preservar a qualidade do seu sono. E existe um ponto importante aqui. Nem sempre, numa sociedade como a nossa, onde o transtorno de ansiedade ele predomina, o aguardar o resultado do investimento é satisfatório. Eu vejo pessoas extremamente, eu vou ter que usar essa palavra, doentes, mentalmente prejudicadas, por não conseguirem lidar com o tempo, a gestão de tempo. A qualidade de estou investindo, eu tenho que esperar, vai chegar o meu momento. O meu momento está preservado, está reservado para mim. Eu estou buscando. Você não precisa ir rápido, mas você tem que estar na direção certa. É aqui que muito se perde. É não saber aguardar o resultado do investimento. E aí, Celso? 4 décadas de profissão, ano que vem, 50 anos de profissão. E você chega para mim e fala que seu último curso agora você fez 1 ano de marketing digital. Foi isso? E às vezes eu escuto assim: PV, profissionais jovens, estou falando 35, 40 anos de vida. Ou seja, pessoas que estão entre 15 e 20 anos de profissão. Agora eu não estou falando para quem tem 40 anos de profissão, nem para quem tem 40 dias. Eu estou falando para quem está na minha geração. Vamos considerar que 40 anos de profissão, nós estamos na metade. 20 anos de profissão. Esse negócio de internet não é para mim, esse negócio de tecnologia digital não é para mim, rede social. O que motivou um profissional de 72 anos de vida, 49 anos de carreira,
estudar, fazer um ano. Me conta mais sobre a sua tomada. Eu preciso entender o que te levou. Falei assim, eu vou sair da minha zona de conforto e vou estudar isso. Sabendo que você vem de uma geração que a origem dela é zero digital. E você teve que se digitalizar. E quando eu falo de digitalizar, não estou falando de scanner, não estou falando de digitalização no processo da clínica, mas a digitalização da marca, o seu posicionamento no mundo digital. O que te motivou isso? E me traz alguns insights, Celso, na cabeça de quem tem 49 anos de profissão, o que você pôde peneirar desse aprendizado? Legal essa pergunta. E até para explicar, ela é um pouco difícil, porque o meu ritmo de palestras também, ela envolve sempre muitos jovens. E aí o marketing digital, ele entra nos temas dos jovens, muitas vezes, eles começam a falar coisas, né? E eu pensava, eu não posso falar para jovens sem entender isso. Como é que eu vou falar para um jovem que está dentro do Instagram se eu não entendo o Instagram? Como é que eu vou falar para um jovem que está dentro do TikTok, eu não sei como funciona o TikTok, não sei como funciona o Reels, não sei como funciona o LinkedIn, eu tenho que saber. Mas não é só saber eu postar alguma coisa. Não é eu saber ali colocar uma foto, fazer um stories, fazer um carrossel. Não é isso. Eu preciso saber como funciona. Eu quero entender os algoritmos. Como é que o pessoal pensa isso? Não que eu vou entender o algoritmo, mas eu preciso entender como é que o pessoal pensa isso. E aí eu disse, não, então eu fui fazendo, eu fui aprendendo, e fui vendo coisas. E aí chegou um ponto, já durante o curso, que quando eu falava para jovens, eu colocava algumas situações daquelas pessoas que já estavam dentro das redes sociais, das plataformas digitais, que nem elas sabiam. E olhavam para mim, não é que esse cara sabe? Eu estou estudando, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que falar. Então, aquilo para mim foi importante para poder continuar falando a mesma língua e ser inteligível, né, para o mundo de hoje. Porque senão eu ficaria muito distante. Talvez eu não estivesse no mercado mais. Porque são poucos professores hoje que continuam no mercado na minha idade. Né? Eu vejo ali um Baratieri, não sei se tem mais alguém que continua na ativa com tanta força. Né? Então, para continuar, eu acho que essas coisas todas foram interferindo. E quando tu fala de estudar, eu acordo de manhã, eu não deixo de ler menos do que 3 artigos falando sobre gestão todos os dias. Eu assino várias publicações do mundo inteiro, do Reino Unido, dos Estados Unidos, para entender o que está correndo lá fora. Então, por exemplo, se eu boto um comercial, um filmezinho na aula, aquele filmezinho pode ter sido lançado ontem, há 2 horas ou na semana passada. Dependendo da que eu estou, consigo baixar o filme que foi comercial de agora. Né? Então, eu nunca procuro colocar coisas antigas, eu não vou pesquisar coisas antigas, eu estou sempre colocando coisas atuais. Então, isso eu tenho que pesquisar. E demora. Às vezes, para escolher um vídeo que vá casar com o que eu estou tentando falar, demora muito tempo. Fico horas ali olhando e vendo. Então, mas como eu estou sempre atualizado, estou sempre vendo o que está rolando no marketing digital, no mundo, principalmente na parte de advertising, né, que são os anúncios, eu estou o tempo todo. E aí eu estou vendo dicas profissionais também americanas, o tempo todo. E às vezes eu não entendo direito, eu vou traduzir, eu vou para o Google Tradutor para tentar entender o que o cara colocou, porque eu leio o artigo em inglês e não consigo entender. Eu consigo entender, eu não consigo pegar o espírito do negócio. Né? Aí eu vou, traduzo, isso aí tu faz todo dia. Todo dia, porque aí eu estou falando a linguagem atual. Então quando eu falo, tem empresários que estão assistindo, bom, a gente é contratado por empresas, eu sou contratado às vezes para empresas, várias empresas, né? Eu posso te falar de Cirona, de lá em Portugal, na Nobel, eu sou contratado para quê? Para Cirona um treinamento lá dentro. Eu sou contratado por está fugindo os nomes todos aqui das empresas. Mas agora eu fui lá dar treinamento agora para um cartório, um tabelionato, onde tem 18 funcionários. Porque as pessoas começam a ouvir e ver que tudo se assemelha. Realmente, na gestão, tudo por analogia acaba, né? Principalmente, lidar com pessoas, como tu falou. Exato. Lidar com pessoas. Então, ali, só que tem que estar dentro do negócio. Então, eu me sinto muito atualizado. Eu me sinto tranquilo quando eu vou no lugar. E eu vou no lugar, às vezes, porrada. Por exemplo, no Portugal, agora em março, eu tinha lá na Nobel, tinha um outro professor lá que fala de gestão. E ele falou no dia anterior ao que eu ia falar. E ele falou teoria profunda da gestão. Muito bem, por sinal. Muito bem falado. E eu, no outro dia, consegui fazer o que ele falou com aplicabilidade.
sendo real aquilo ali dentro do dia a dia. Então, não estudar eu estaria fora do mercado, tenho certeza disso. Então, o marketing digital me ajudou muito, todas as outras coisas que eu faço para me atualizar, para me manter no mercado. Porque senão eu estaria falando coisas do tempo antigo. O Celso está falando coisas que ele fazia há 40 anos. Não faço. Tanto que eu falei antes, o livro hoje não existe mais, mas também está desatualizado. Mudou muita coisa. Exato. Você anotei aqui. Você se adequou ao público. Você se adequou a... E esse é um ponto importante, porque se você deseja ser protagonista em algo, se você deseja estar atualizado em algo, você tem que estar conectado com as mudanças do público. Perfeito. Às vezes, em alguns momentos, os profissionais levam a essência ou a ideia de que o posicionamento que ele tem que ter ou o que ele tem que levar é o que ele acredita que deve ser. O mercado vem modulando isso. Exatamente. O mercado está modulando totalmente, inclusive, o conceito de quem é ou quem é uma autoridade hoje. Exatamente. Tu pode ser hoje, amanhã não é mais, né? Exato. É muito volúvel. Muito volúvel, muito rápido, muito dinâmico. Não tem como, não tem. Não sei se tu vai lembrar, mas eu não sei se tu estava lá. Quando eu comecei o treinamento, a primeira coisa que eu botei: o mundo mudou muito. E você mudou muito ou mudou pouco? Porque aquele slide a mudança é muito veloz. E aí, se a gente não mudar, tá fora. Eu fico feliz, sabe? Quando eu me lembro disso, com esse tempo de profissão, e eu estar na ativa, não só no dia a dia clínico, de acordo com o que está sendo usado, né? E também no dia a dia das palestras, também com o que está sendo usado hoje como o que de mais moderno existe. Eu sou rato de congresso. Eu vou em congresso médico, você fica com os médicos estão falando, eu vou em congresso de marketing digital, eu vou em congresso, tudo que eu estou lá sentadinho, e aí eu olho para o lado, eu sou o bisavô da turma. Mas eu não tenho problema com isso. Eu sento lá, os caras ficam me olhando, e eu estou lá, né? Olhando, anotando, pensando. O que eu não entendo, eu anoto, vou pesquisar depois. Mas eu sempre faço isso, porque senão eu fico fora do mercado. Eu lembro disso, cara, no CIOSP, há uns 2 anos atrás. Falando, te localizei no fundo, exatamente. No fundo, tomando nota, olhava e falei assim, até te referenciei, o Celso está na área. E esse ensinamento do o estudo é atemporal, continue estudando sempre, é para você que acredita que por ter pegado um diploma de pós-graduação, um diploma de graduação, você está pronto para o mercado. Celso, para a gente fechar isso, cara, um recado para quem ainda vai trabalhar 40 anos de profissão, para quem a partir de hoje vai trabalhar até 2064. Eu vou fazer a conta se eu vou estar aí. Não? Se Deus quiser, com saúde, cara. Mas assim, o mais possível. O recado de trabalhar mais 40 anos, para quem vai trabalhar mais 40 anos, acho que tu já definiu. Estilo de vida. Vocês não conseguem trabalhar mais 40 anos. Se vocês daqui a 40 anos não tiverem saúde, não estou nada. Então, e a saúde está atrelada diretamente ao estilo de vida. O que ele falou foi fundamental. Cuidar da saúde exige treinamento, exercícios, né? Atividade física, exige alimentação equilibrada, saúde mental. Saúde mental, ela está atrelada a desafio, hein, gente? Não esqueça disso. Não é fazer... Ninguém vai ter saúde mental, não é ninguém, né? Estou fazendo uma generalização. Mas não acreditem que vocês possam ter uma saúde mental apurada só assistindo Netflix, só assistindo série. É muito bom as séries, são muito bons os filmes. A gente precisa daquilo também para ver outras situações. Eu acho que sim, é uma higienização da nossa mente, mas não é só isso, não. Com certeza. Tem que ter desafio. O desafio não é sentar na frente da TV. Não vai desafiar nunca. Eu só assisti séries de noite e durante o dia trabalho. A chance de eu ficar parado no tempo é muito mais alta. E aí, talvez o meu estilo de vida não seja condizente com o que eu estou falando sobre saúde. Então, eu chegar nessa idade, com toda a saúde, com energia, com disposição, eu acho que isso é uma bênção. Mas ela está atrelada à minha conduta ao longo da vida.
E mais uma vez eu falo, a gente está falando em treino hoje, eu treino hoje às 6 da manhã. Eu vou 2 vezes por semana e sábado tênis. Essa é a minha vida hoje de atividade. Mas eu tive muita atividade física. Muita. Sendo como educador, como atleta, pô, jogava futebol todos os dias, hoje eu jogo tênis, jogava tudo, o tempo todo, atividade, atividade, atividade. Tem custo lá na frente. Ele falou no cigarro eletrônico, pelo amor de Deus, né? Quando a gente pensa que isso aí estava caindo, o cigarro, entra o eletrônico e aquilo está crescendo, está crescendo. E eu já encontro jovens com problemas, né, pulmonares baseados no cigarro eletrônico, jovens. Né? Então, gente, saúde para vocês, trabalhar aos 40. Eu tenho certeza que não tem nenhum presente melhor na vida, porque você só pode aproveitar a vida se tiver saúde. A vida passa rápido, muito rápido. Quando vocês tiverem 70, vocês vão pensar assim, puta, passou tão rápido. Passa rápido. E aí eu também uso uma frase, que não é minha, né, claro. Tempo é dinheiro. Só que dinheiro não compra tempo. Se eu tivesse sobrando, eu queria comprar mais uns 20, 30, talvez uns 40 para chegar junto com o PV na mesma idade. Obrigado, PV. Porra, cara. Tempo é dinheiro. É um slide de sua aula. A segunda vez que eu estou notando isso aqui. Mas dinheiro não compra tempo. Eu que te agradeço, Celso. Porque, vou te falar, eu adoro esse programa aqui. Por uma razão. Só tem como você olhar para o futuro e ter um pouco mais de previsibilidade do que pode acontecer. Porque o futuro ninguém sabe. Mas você pode esperar, você pode ter esperança, você pode... esperança no sentido de pode dar certo. Se você tiver boas referências do passado que já viveram isso. Porque quem projeta 20 anos tem que conversar com quem viveu 20. Quem projeta 30 tem que conversar com quem viveu 30. Exato. E é um prazer, cara, estar conversando com um profissional que em 2025 completa 50 anos de odontologia e assim, bem, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mental, espiritual, humano, profissional, de rendimento. Literalmente, Celso, você chegou e falou, pessoal, vamos reduzir o intervalo do almoço, se nós pudermos almoçar aqui na clínica, porque nós teremos 1 hora de intervalo, eu vou voltar. Rendimento a todo tempo, focado até o final. Assim, é muito bom de ver isso. E é legal pra gente. Nós temos esperanças que a odontologia ela continua evoluindo, ela vai continuar evoluindo, mas principalmente vendo pessoas como você, que os bons profissionais estão sendo plantados agora, eles têm chance ainda de ter uma boa referência e aprender com quem realmente é apaixonado pela profissão, em todos os sentidos que eu digo. Viver da profissão, na profissão e para a profissão. Perfeito. Obrigado, Celso. Obrigado pela sua presença aqui, cara. Obrigado. Deu muitos anos de vida, muita força para você, que você possa inspirar muitas carreiras. Tomara, tá? Se Deus quiser. Obrigado por estar aqui. Te vejo, pessoal, no próximo episódio de Geração 40 Anos, conversando com profissionais de sucesso. E aqui, palavra do Celso, profissionais bem-sucedidos. Guardei essa. Aonde, se você projeta 10 anos, se você projeta mais 30 anos, mais 40 anos de profissão, viva, conviva, converse com quem já viveu essa mesma quantidade, olhando para o passado, mas sempre direcionado para o futuro. Mário Cortella, ele tem uma frase, eu queria que você guardasse, ele fala assim, o passado é referência, mas não é a direção. E qual é o cuidado que nós temos que tomar? Nós temos que ter boas referências e direcionar o nosso futuro, olhando a referência e trazendo o que você tem como maior capacidade, maior qualidade e habilidade. Uma conclusão aqui desse bate-papo com Celso Horta. Disciplina. Uma habilidade que motivou esse profissional a avançar na carreira e chegar hoje aos 49 anos de vida odontológica super bem sucedido. Guarda essa aí, tá? Te vejo no próximo episódio. Valeu!